Olá, bem-vindos. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E nessa semana, mais uma vez, nós tivemos aí a nossa atenção chamada até mesmo pela própria imprensa, né? De um eclipse de lua de sangue, um eclipse solar, e cada vez mais esses sinais do céu, eles chamam a atenção das pessoas, né? Embora sejam eventos normais, né? São fenômenos já analisados, explicados exaustivamente pelos astrônomos. Eu creio que desde que lá no ano 2014, 2015, quando havia ali uma sequência projetada de 4 chamadas tetrades, né? Aliás, uma tetráde com 4 eclipses de luas de sangue, exatamente em dias de festas bíblicas, né? Aquele evento tão diferente, aquele repetindo algumas coisas que tinham acontecido ao longo da história de Israel, de uma coincidência muito mais complexa para ser coincidência, que não fosse algo preparado pelo próprio Senhor, não é? Esses fenômenos começaram a chamar a atenção e muitas vezes, muitos desses que estudam escatologia ou que estão interessados muito mais em chamar a atenção das pessoas, né, começam a falar acerca da lua de sangue, olha, vai acontecer coisas e não tem acontecido nada até agora, como você e eu percebemos, a não ser espetáculos lindíssimos apontando não para uma criação baseada no acaso, mas em um criador inteligente, artista, né? O Senhor Deus, entre outras coisas, ele é um grande artista que ele pinta imagens espetaculares, apontando para as pessoas que há um Criador inteligente, apontando para as pessoas que elas devem buscar conhecer este Criador. E este é o maior foco da criação do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, como diz o salmista. Então, quem olha tudo isso e aponta para o acaso, quando encontrar o Criador, vai se arrepender de não ter buscado o Criador enquanto havia tempo. E essa é uma conversa muito importante. Mas hoje eu quero falar com você sobre os eclipses do Sol, da Lua, sobre as luas de sangue, sobre o Sol escurecer e a Lua não dar a sua luz, porque aí sim, estas mesmas imagens, elas vão em algum momento apontar algo dramático, único na história da humanidade. Antes de mais nada, voltando então para a criação, se você for comigo para Gênesis 1, 14, você vai ver, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento, nos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então as estações nós já conhecemos, né? As 4 estações que governam aí as leis, os circos, né, os circuitos das temperaturas no planeta, né, de calor, inverno, primavera, outono, né? Então tudo isso é governado, né, pelos céus e também para dias e anos, e nós sabemos que ao longo aí da história da humanidade há calendários solares e calendários lunares, de alguma maneira influenciando a maneira como contamos os dias, e isso é fato, nós vemos o tempo passar por esses movimentos como Deus criou, mas essa palavra sinal, ela é muito interessante. Os sinais, aí Deus estava falando de uma coisa um pouco mais importante, pelo menos eu creio, que a palavra hebraica oft, não sei se a pronúncia está correta, me perdoem os puristas, mas esta palavra sinal significa uma marca distintiva, uma lembrança, um prodígio, claro que é, mas um presságio e uma advertência. Então o Senhor, ele apontou para o fato de que, eventualmente, os luzeiros, o sol, a lua, as estrelas, servirão para um presságio ou para uma advertência de algo que o Senhor quer chamar a atenção, então, de toda a humanidade, porque estará pintado e exposto no céu. Todos poderão ver de uma maneira ou de outra e ser informados de uma maneira ou de outra, ainda mais com a tecnologia do nosso tempo, em que mesmo quando o eclipse não acontece em cima do Brasil, nós ficamos sabendo e vemos imagens e podemos acompanhar até mesmo em tempo real pela internet. Isso é interessante. E a outra maneira de entendermos isso, ou de observarmos para essas coisas, é exatamente pegando a questão do sinal, como o próprio Deus falou, e aí a gente ler aqui as palavras de Jesus, Deus feito em carne, reveladas e escritas por Lucas, no capítulo 21, versículo 25 do seu evangelho. E Lucas diz o quê? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então veja que Jesus usou a mesma palavra sinal, ligada a sol, lua e estrelas, que foi declarado na criação. O Senhor Jesus estava na criação, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então Deus carne, Deus eterno, Jesus,
o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, ele usa esta palavra dentro do contexto do juízo. E aqui é importante. Esta palavra grega é semeion, que é provavelmente a mesma palavra que veio de Ovt, que é a palavra hebraica. E aqui, como Evangelho, como o Novo Testamento, ele é escrito em grego, embora falado em hebraico na época. Esta palavra semeion, ela vai começar exatamente da mesma maneira que foi usada por Moisés no Gênesis. O Jesus disse, então, semeion significa, então, sinal, marca, símbolo, exatamente como no começo. Aquilo pelo qual alguma pessoa é distinta das outras e é conhecida, ou seja, algo que diferencia na humanidade um do outro, mas ele também diz que poderia ser traduzido como sinal, prodígio, portento, e aí então a coisa vai ficando mais interessante no significado pelo grego, uma ocorrência incomum que transcende o curso normal da natureza, eu gosto de dizer, da criação. Então veja, enquanto os eclipses são algo normal no curso da criação, aqui a palavra que o Senhor Jesus usa, que aponta para aquela, mas amplia o seu entendimento, ele já começa a dizer que é uma ocorrência incomum e que transcende o curso normal da natureza. Sinais que prognosticam eventos notáveis prestes a acontecer. E aí eu quero usar essa declaração de Jesus, usando esta palavra, semeion, para associar então ao fato de que haver eclipses é algo normal, é um sinal normal na criação, embora, como você viu, pela palavra usada no hebraico, ela aponta um presságio, ela faz uma advertência, ou seja, todas as vezes em que há um eclipse, o Senhor está chamando a atenção das pessoas, olha, presta atenção, porque algo vai acontecer em algum momento na história, fique atento. E aqui é o meu indicador, como se Deus falasse, aqui estará o meu display, né? Aqui vai estar a minha declaração, aqui estará o meu sinal. E se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, todas as palavras ditas acerca dos eclipses, elas de alguma maneira vão apontar para o fato de que naquele dia algo muito sobrenatural e trágico vai acontecer. O excesso de eclipses informados nos últimos tempos, e se você perceber, eu quando era garoto parecia que levava 1 milhão de anos até ter um eclipse. Eu lembro quando eu era garotinho, teve um eclipse total do Sol e ficou tudo escuro na minha casa, no quintal. Foi impressionante aquela experiência, né? E o Senhor, então, ele aponta com os eclipses algo que vai acontecer e que vai afetar simultaneamente o Sol, a Lua e as estrelas. E vai ser algo tão dramático que, se você continuar no texto de Lucas, eu vou colocar aqui nas informações do vídeo, na descrição do vídeo, você vai perceber que este fato acontecer associado ou causando outros vai gerar pânico, perplexidade, angústia entre as nações, porque vão perceber que os poderes dos céus estão sendo abalados. Eu já gravei algumas séries de vídeo falando sobre a inversão dos polos magnéticos da Terra, que é o que eu creio que acontece quando os poderes do céu forem abalados. Também gravei uma série sobre os poderes do céu sendo abalados. Se você tem interesse no assunto, passa lá, confere aqui. É só você dar uma navegada nos vídeos anteriores e você vai encontrar. Então, o que eu quero dizer é, estas luas de sangue, esses eclipses de círculo de fogo, de anel de fogo, o que eles significam hoje? Nada para o nosso dia a dia, mas muito para o futuro, porque eles apontam para as pessoas prestarem atenção que algo vai acontecer. E quando algo acontecer, é importantíssimo estar preparado para aquele evento, porque naquele dia não haverá muito tempo para se fazer qualquer coisa que seja. Então, estes sinais que o Senhor tem colocado no céu de uma maneira cada vez mais constante e divulgada pela grande imprensa, filmado, fotografado, transmitido, chama a atenção das pessoas para olharem para o céu, olharem para a lua, olharem para os asteroides que passam, olhar para tantas coisas que estão começando a cair, né, ou explodir nos céus, quando caem dos céus. Você percebe então que muitas coisas estão mudando também na nossa astronomia. Há muitas coisas estranhas acontecendo nos céus, há muita informação mentirosa e estranha, mas também há muita coisa séria e pela palavra de Deus você consegue separar um do outro. Então, o que significa esta lua de sangue desta semana? Nada.
O que significa essa lua de sangue dessa semana? Muita coisa. O Senhor continua falando e chamando a atenção das pessoas para olharem para os céus e prestarem atenção nos sinalizadores que Deus colocou para a nossa informação e para a sua revelação e para que a sua sabedoria fique estampada para toda a humanidade. Então, como é uma advertência do Senhor, é importante você saber que isso algum dia vai acontecer. Mas aí não será algo normal, como um eclipse do Sol no momento, um eclipse da Lua no outro momento, mas os dois acontecerem simultaneamente. O que daí você percebe que não é um eclipse normal, porque enquanto eclipse isso é impossível. Então naquele dia será algo único, será algo marcante, e aí então os significados piores desta palavra semelhante usada por Jesus se manifestará. Eu vou colocar para você o estudo, as informações das palavras em grego e hebraico pelo comentarista Strong. Eu vou colocar aqui nas observações do vídeo, na informação do vídeo, e você vai poder ler todos os significados associados a essas palavras, mas você percebe que quando o Senhor criou no Gênesis, esta palavra teve um significado. Quando Jesus está falando no juízo, no fim dos tempos, a palavra que ele usou, embora faça uma conexão com aquela, acrescenta informações muito sérias, muito importantes para a sua reflexão nesse tempo. Então veja os sinais, acompanhe o que está acontecendo nos céus, veja que o Senhor está nos avisando acerca de alguma coisa que Ele revelou na sua palavra. E é importante você e eu estarmos preparados para que olhar para essas imagens e para esses sinais nada mais seja do que ver uma bela obra de arte do Senhor estampada nos céus. E não vamos ficar preocupados com isso, porque quando for o pior momento e a pior maneira desses sinais aparecerem, estaremos seguros e protegidos pelo Senhor em qualquer lugar que estejamos. Que Deus te abençoe, fortaleça a sua fé, vejam os sinais, prestem atenção em tudo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.